A paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós estamos aqui extremamente felizes para esse tempo precioso. Esse tempo que não é simplesmente um tempo de aprendizado, conhecimento, mas é também um tempo de busca. É um tempo também onde estamos buscando ao Senhor, nos aprofundando nele. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E não existe lugar mais precioso para conhecer ao Senhor do que o altar da oração. Quando nós nos aproximamos no altar da oração, no secreto, eu sei que é ali que a presença de Deus, que a revelação de Deus, que o saber de Deus nos é transmitido, nos é revelado. E como nós estamos felizes por ver tantas pessoas aqui que estão conosco, que estão já entrando. Ontem nós tivemos uma live, um devocional sobrenatural, um devocional poderoso, um devocional grandioso. Nós começamos ontem os nossos 40 dias de devocional sobre oração. Bom dia, Tati, a paz do Senhor. E o nosso primeiro devocional ontem nós falamos acerca da oração do Pai Nosso. Nós falamos sobre cada parte específica e terminamos com um clamor onde a presença de Deus foi tão poderosa. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a oração que muda história, a oração que transforma, a oração que muda quadro, a oração, a paz do Senhor, Simone, bom dia, a oração que faz realmente um quadro que já está pré-determinado ser mudado. E nós vamos compreender nesta manhã o que há de especial nesta oração, o que essa oração tem de diferente, como foi feita essa oração, qual era o coração desse homem, como esse homem estava quando orava, porque uma oração que muda todo um destino é verdadeiramente poderosa. E não foi uma oração longa, não foi uma oração de 1 hora, de 2 horas, não. Foi uma oração extremamente curta, mas foi uma oração que sabia exatamente o que pedia. E essa oração mudou o destino de um homem. E nós estamos precisando compreender a verdade disso. E hoje nós vamos mergulhar nesse homem. E permita a Deus que todos os ensinamentos oriundos desta oração. Bom dia, Cris! Como é bom ter você aqui. Que todos os ensinamentos oriundos desta oração transformem a nossa vida. Qual é o objetivo? A paz. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui aprendendo sobre oração? Poderíamos estar aqui aprendendo sobre outras coisas, falando sobre outras coisas, uma live motivacional, uma live do tipo, levanta, Deus tem algo na sua vida, vai acontecer. Mas por que então o Senhor trouxe ao nosso coração nós falarmos sobre oração? Bom dia, Catilcia. Eu sei que você deu bom dia para a Cris, mas eu já entrei dando bom dia também. Porque o Senhor nos leva a isso. Porque toda palavra motivacional, porque toda promessa liberada sobre a nossa vida, porque tudo que nós recebemos do céu, nós só vamos conseguir manter e trazer à existência se nós tivermos uma vida de oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós seremos como aquela pessoa que recebe e perde, recebe e perde, recebe e perde, recebe e perde. Então, a oração, ela é transformadora. A oração nos leva verdadeiramente a ser agentes de transformação, não apenas da vida dos outros, da nossa própria vida. A oração nos habilita a viver o que Deus prometeu. Sem oração, nós não chegamos aí. Então, nós vamos fazer uma breve oração, lembrando que, ao término da live, nós temos o nosso clamor, tá bom? Mas agora, bom dia, Gisele. Mas agora nós vamos fazer uma oração para quê? Para que Deus abra o nosso coração, para que a gente entenda essas verdades, esses princípios, para que o Senhor venha nos levar a passear pela vida desse homem e não apenas adquirir conhecimento. Nós aqui estamos juntas, Catilcia, para aprender juntas. E eu posso dizer uma coisa, todas as vezes que eu sento aqui, ou aqui nessa mesa, ou lá fora no backyard, eu também aprendo muito desse Deus tão lindo. E
voltando, nós vamos orar para que o Senhor traga isso ao nosso coração. Se porventura você que está ouvindo ou vai ouvir essa live não tem uma afinidade com o altar da oração, para você oração é algo tão pesaroso, para você a oração é algo tão difícil, para você a oração é uma penitência. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai passar a ver a oração de uma outra forma, que você vai entender o que é oração, que você vai compreender que um homem e uma mulher que tem uma vida de oração, ele transforma situações no nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós queremos te louvar por esta manhã. Nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos te louvar, Senhor, pela tua graça poderosa. Nós queremos te louvar, Senhor amado, pela tua, Senhor, misericórdia que é abundante. Nós queremos te louvar, Senhor, porque tudo, Senhor, vem de ti. Senhor amado, em nome de Jesus, nós clamamos. Pai, estamos hoje no segundo dia desse devocional sobre oração. E quem melhor para nos ensinar sobre a oração do que o Senhor Jesus, aquele que orou, aquele que teve uma vida de oração, aquele que nos convida, nos chama a orar. Pai, nesta manhã, revela os teus segredos, traz, Senhor amado, as tuas joias sobre a nossa vida e permita que não sejamos apenas ouvintes, mas que esta palavra, Senhor, ela entre, ó Deus amado, e arda no coração e leve-nos, Senhor, meu Pai, verdadeiramente a prática de uma vida de oração. Eu clamo para que essas vidas tenham experiências, Senhor, com o altar da oração. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Então nós estamos aqui agora. O nosso texto de hoje é um texto pouco conhecido, tá? É um texto que conta a história, a biografia inteira de um homem em 2 versículos. Ele fala da origem desse homem, ele fala do estado desse homem, ele fala como esse homem mudou a vida, ele fala da resposta de Deus e ele fala no que esse homem se torna em 2 versículos. Em 2 versículos é a biografia que eu posso dizer mais completa que eu já vi. E é um homem que transformou a sua vida, teve uma transformação através da oração. Esse texto se encontra, marque aí, tá bom? Marque, guarde isso como um tesouro para a sua vida, para o resto da vida. Não é só para hoje, não, é para o resto da sua vida. O texto está em 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Como só são 2 versículos, eu vou lê-los, tá ok? Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que texto poderoso. Nós vamos aqui hoje destrinchar a vida deste homem e o que havia de tão poderoso na oração que ele fez. Tá? Se eu pudesse falar, eu emendaria assim o prefácio da vida deste homem. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, porque invocou o nome do Senhor. Então toda a transformação que houve na vida de Jabes, ela se dá a partir de uma oração. Tudo que muda na vida de Jabes muda a partir de uma vida de oração. Foi a oração que mudou. Mas o que havia então na vida de Jabes? Vamos passar rapidinho para nós chegarmos na oração dele. Naquele tempo, o nome de uma pessoa, ele era algo profundo. Se nós fôssemos usar hoje, nós iríamos usar a palavra, era algo profético. O nome de uma pessoa falava do seu passado, mas também apontava para o seu destino. O nome de uma pessoa determinava como seria a sua vida. O nome de uma pessoa, ele era extremamente relevante. E agora, Jabes nasce e recebe esse nome. Por quê? A Bíblia diz que a sua mãe sofreu para gerá-lo. Foi um parto difícil, foi um parto de dor. Então ela olha e põe o nome de Jabes. Jabes está ligado à palavra dor. Então, todas as vezes que alguém olhasse para Jabes, lembrava, a origem dele trouxe dor.
Ele trouxe sofrimento. Quando ele nasceu foi difícil. Então havia uma marca. Essa marca, segundo, traria rejeição. A gente percebe o quê? Que ele tinha outros irmãos. Ele não estava sozinho. Ele tinha mais pessoas, mas ele tinha essa marca. Essa era a marca dele. E isso não mudaria. Só que nós começamos a ver uma coisa. Algo vai mudar a história desse homem. Algo vai mudar a história, o destino dele. E o que muda não é o seu conhecimento. Jabes era da tribo de Judá, e isso tinha uma importância muito grande ser da tribo de Judá, não é? Davi vem da tribo de Judá, né? Jesus da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, enfim, ser da tribo de Judá era uma tribo proeminente, mas não foi o fato dele ser da tribo de Judá que muda. Então, vamos começar a trazer os nossos pontos para uma vida de oração. O que vai mudar a sua vida não é o seu conhecimento. Ainda que isso seja muito importante, não é o conhecimento que muda a sua vida. Segunda coisa, não é de onde você vem que muda a sua vida. Ora, congrego na maior igreja, venho da família mais rica, moro numa cidade muito importante, moro num país de primeiro mundo. Não, isso não muda a sua história. Isso não é capaz de mudar a sua vida. Isso pode lhe trazer conforto, mas não muda a sua história. Então, o que muda a história de Jabes? Uma oração. A Bíblia diz que ele invoca o nome do Senhor. O que é invocar? Invocar é chamar. Invocar é pedir socorro. Invocar é clamar por alguém. E invocar ao Senhor nos leva a um tempo de novidade. Nos leva a um tempo novo. Vamos passear rapidinho pela palavra de Deus, aonde nós conseguimos ouvir a primeira vez a menção da palavra invocar. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26, me traz uma história. Nós encontramos essa palavra mostrando de uma maneira muito clara o que uma oração pode fazer. Esse capítulo, eu tô mexendo no meu cabelo toda hora porque eu tô com tanto calor. O que mostra aí? Mostra o assassinato de Abel. Caim é o protagonista desse capítulo. E nós vamos vendo o quê? Que no capítulo 4 há um declínio moral e espiritual. Caim mata Abel e depois a gente vai vendo que da linhagem dele vai saindo outros assassinos. Vamos dizer assim, é uma queda, é um terror, é uma verdadeira decadência. Mas no versículo 26 me traz algo especial. Eva tem outro filho. O nome desse filho é Sete. Mas o segredo não está em Sete. Paz fala e diz que Sete gera a Enos. E aí diz assim: e então se começou a invocar o nome do Senhor. E é a partir daí que a gente começa a ver coisas interessantes acontecendo, se você for lendo. É a partir daí que aparece Enoque, o homem que anda com Deus. Dessa linhagem, da linhagem de Enos, de Sete. E depois nasce quem? Noé, um homem que Deus viu graça. Então o que a gente consegue entender? Uma oração muda uma geração. Uma oração muda uma história. Uma oração não muda só a sua história. Uma oração muda a história da tua família, muda a história dos teus filhos, muda a história da tua geração. Então nós aprendemos o quê? Que o princípio para mudarmos, vivermos uma vida de mudança, o princípio para nós verdadeiramente mudarmos história é invocar o nome do Senhor. E aí você me pergunta, mas quando eu vou invocar o nome do Senhor? Qual é o momento de invocar o nome do Senhor? E a própria palavra de Deus nos mostra no livro de Salmo 50:15, o salmista diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso não é poderoso? Então no dia da minha angústia, no dia da minha perca, no dia que nada está dando certo, eu não vou me autodeprimir, eu não vou me autodepreciar, eu não vou ficar como aquela hiena, ó vida, ó céus, Deus me abandonou. Não, no dia da minha angústia eu vou invocar o nome do Senhor. E isso me traz algo interessante, porque se eu estou angustiada, eu não vou conseguir fazer aquela oração: Senhor, estou celebrando, estou adorando, porque Tu és bom. Não.
Não, eu estou angustiada. Então, quando eu estou angustiada, eu falo o quê? Do que está no meu coração. E isso é o mais lindo, porque invocar ao Senhor não é falar palavras difíceis. Invocar ao Senhor é falar da angústia da minha alma, é falar da dor da minha alma, é falar dos meus anseios. É viver o que o apóstolo Pedro disse: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. E é o que nós vemos que Jabes, para você que chegou agora, minha Bíblia. Para você que chegou agora, nós estamos falando sobre a oração que muda uma história, a oração de Jabes. E Jabes fez exatamente isso. A Bíblia diz: Jabes invocou o nome do Senhor. Invocou quando? Quando ele é rejeitado. E essa oração o muda. Vamos ver o que faz, o que acontece? Ela eleva a vida dele de rejeitado para o mais ilustre, de rejeitado para aquele que agora se torna o mais importante. Algumas traduções não falam mais ilustre, algumas traduções dizem assim: mais conhecido, mais destacado, mais honrado. Então, vamos para o segundo ponto. Você quer crescer em Deus, você quer sair desse vale de rejeição, de história de dor. Eu quero lhe dizer que o caminho é invocar o Senhor. Ele sai desse patamar de rejeição e se torna o mais ilustre. Por quê? Porque fez uma oração. Uma oração muda a história, uma oração muda a sentença, uma oração muda o que você carrega, uma oração cura traumas, uma oração remove, e eu quero que você entenda o que vou dizer, tá? Uma oração remove maldições. Aquele homem, Jabes, estava debaixo de uma maldição. A sua mãe disse: você é dor. Quando ele nasceu, que viu aquele rostinho, ela não disse: você é minha alegria, você é minha felicidade. Não. Ele olhou para ela e disse assim, ela olhou para ele e disse assim: você é dor. Só que a oração muda, a oração quebra essa maldição. Eu imagino Jabes dizendo assim: eu não vou ser dor, chega de ser dor. E aí o que ele faz? Ele não vai, e eu não sou contra, como eu já disse para você, eu já precisei disso. Ele não vai simplesmente para terapia, ele não vai simplesmente para um aconselhamento, ele entende: eu vou orar. E essa oração muda tudo. E aí? Como foi essa oração? Já que o nosso devocional é sobre oração, não é? Então nós já entendemos o quê? Que uma história é mudada através de uma oração. Nós entendemos o quê? Que essa oração não nasce no momento de celebração, que Deus nos convida a invocá-lo no dia da angústia, não é? E aí o que nós vamos falar? O que tinha tão especial nessa oração? O que havia de tão especial? Vamos lá. Bom dia, Gisele. A oração de Jabes, ela foi uma oração objetiva. Então, marque aí. Deus aprecia orações intencionais e objetivas. O que você precisa? Porque a oração expõe o que tem aqui dentro. Então, a oração de Jabes, ela foi objetiva, mas ela revelava o coração desse homem, ela revelava o que ele ansiava para viver uma grande transformação. Quando nós oramos, a nossa oração, ela é religiosa, ela é dogmática, ela é uma oração cheia de, como diz algumas pessoas, de firula. Ou a nossa oração objetiva? A nossa oração é daquele tipo: Senhor, eu estou cansada. Senhor, eu preciso ser restaurada. A nossa oração, ela é objetiva, porque a oração de Jabes foi isso. E vamos então agora conhecer quais foram os 4 pontos da oração de Jabes. Uma das orações mais curtas. E ele pede 4 coisas, tá? Ele pede o quê? Aprovação, crescimento, presença e proteção. Tá? Então vamos lá. Gente, e todas as vezes que eu venho pro devocional aqui, na verdade eu já mastiguei tudo isso. Então Deus fala comigo muito, e depois eu venho aqui e falo para vocês o que Deus falou. E ontem, quando eu estava fazendo isso, eu faço bem de noite, entre meia-noite por aí, eu estava fazendo e eu falei: uau. A primeira coisa que Jabes, ele pede, ele diz assim, algumas versões: tomara que tu me abençoes. Na versão A Mensagem, ele diz assim: eu quero a tua bênção. E na versão Almeida, ele diz: se me abençoares muitíssimo.
E aí a gente pensa assim, então ele está pedindo que Deus dê coisas. Não. O contexto desse, tomara que tu me abençoe, essa bênção está ligada ao quê? Aprovação. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e você diz assim pro seu pastor, pastor, você me abençoa? Você está dizendo assim, você libera a tua aprovação? Quando você diz quando o seu filho chega de noite e fala assim, benção pai, benção mãe, te abençoo, tá abençoado, não é? Então, essa bênção que ele pede é o primeiro ponto da oração de Jabes. Ele não está pedindo, eu quero coisas. Ele está pedindo, eu quero a tua aprovação. Eu quero que tu aprove. Eu quero que a tua bênção esteja comigo. Então, eu aprendo uma coisa. O primeiro pedido não era uma barganha, não era um desejo desenfreado por uma autossatisfação. Então, o primeiro ponto da oração de Jabes não era assim, eu quero uma coisa para satisfazer o meu ego, o meu orgulho. Não, de forma nenhuma. Ele tem a certeza de que se Deus aprovasse, se ele tivesse a aprovação de Deus, a sua vida mudaria. Orações que mudam história estão mais ligadas à aprovação de Deus do que o cumprimento dos nossos caprichos. Então, quando você começa a sua oração, quando você entende vida de oração, você compreende o quê? Eu preciso da aprovação de Deus. Uma oração que muda história, ela não busca a aprovação dos homens. E vamos lá. Bom dia, Solange, a paz do Senhor. E vamos lá entender que talvez era uma das coisas que mais Jabes queria. Por quê? Porque Jabes foi um homem que entendeu de perto o que era indiferença e o que era rejeição por parte dos homens. Porque ele viveu isso por muitos anos. Mas ele não queria aprovação humana, ele queria aprovação divina. Toda oração que busca aprovação humana, toda oração que tem como foco buscar os aplausos dos homens, é uma oração que não nos levará a viver mudança. A primeira coisa, a aprovação de Deus. A aprovação de Deus. Quando a aprovação de Deus é o centro da nossa oração, a gente começa a viver mudança. Você lembra quando Pedro e João estão diante do Sinédrio e o Sinédrio disse, olha, não fale mais acerca deste Deus, papapá, essas coisas todas, desse Jesus. Então o que eles dizem? De forma nenhuma, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então a gente consegue entender que todas as pessoas que buscaram a aprovação de Deus mudaram a história. Então eu vejo aqui, primeiro ponto da oração de Jabes, ele não pede coisas, ele pede aprovação. Se tomara que tu me abençoes, se tu me abençoares, tradução a mensagem, a tua bênção, ele está dizendo, a tua aprovação. A tua aprovação. Então, primeiro pedido, aprovação de Deus. Se você deseja viver uma vida que realmente seja uma mudança de história, aprenda o primeiro ponto. A tua oração tem que pedir a aprovação de Deus. Ainda que todo mundo te reprove, se Deus estiver te aprovando, você pode ter certeza que vai haver mudança. Segundo pedido, ele diz assim, de uma maneira, eu vou ler aqui de forma bem clara dentro da palavra de Deus. Não mudar nenhuma vírgula. O segundo pedido que ele faz da sua oração. O primeiro ele diz, tomara que tu me abençoe. Tomara que a tua bênção esteja comigo. Tomara que a tua aprovação vá comigo. Era mais ou menos como Moisés diz, né? Se a tua presença não for, não deixa a gente ir. Porque se a tua presença for, é sinal que tu está nos aprovando. Então Jabes faz o segundo pedido. Os meus termos amplificares. Ele está dizendo, olha, eu quero que o meu território cresça. Eu vou pegar rapidinho a outra tradução. Eu tô aqui com umas 300 bíblias aqui, porque eu leio antes, estudo antes, tá? Mas essa tradução, ela é muito interessante. Ele está dizendo aqui. Eu quero ler. Gente, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Ele diz assim, olha. Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Numa tradução está dizendo assim, amplies o meu território. Na outra tradução está dizendo assim,
Alargues as minhas fronteiras. O que ele está falando? Crescimento. Mas quando eu garimpava esse texto, Deus ele foi trazendo algumas coisas muito especiais na minha vida. Então, para você não perder a linha, nós estamos falando de uma oração que transforma destino, que muda história, ok? O primeiro ponto dessa oração é a aprovação de Deus. O segundo é crescimento. E isso revela outra faceta de Jabes, ousadia. Ele era ousado. Então entenda, orações que mudam história devem forjar também o nosso caráter. São feitas por pessoas ousadas, por pessoas que acreditam nesse crescimento. Mas quando a gente fala de crescimento, por vezes, erroneamente, a gente associa crescimento a quê? A gente associa crescimento à competição, à ostentação. Mas nós vamos entender aqui que a visão de crescimento de Jabes ela era profunda. Ele não pede novos territórios. Você não vai ver Jabes orando assim, Senhor, se tu me der um território novo. Não. Ele não diz assim, Senhor, se tu me der um território igual do fulano. Também não. Ele não diz assim, Senhor, se tu me der aquela nova terra. Não. Ele diz assim, se tu fizer os meus termos crescer. Se tu alargar as minhas fronteiras. Então, o que ele está dizendo? Aonde eu estou, o que Deus me deu é um território fértil. Ele só precisa crescer. Ele não pede um crescimento a partir do nada. Não tenho nada, mas eu quero crescer. Mas ele diz, amplia o meu território. Alarga as minhas fronteiras. Ele está dizendo o quê? Remova os obstáculos. Ele não está dizendo, eu sei que tem fronteira, eu sei que tem limite, eu sei que humanamente dizendo eu só posso ir até aqui. Então me tira desse território e me leva para um maior. Não, ele diz assim, alarga, remova os obstáculos. Essa é a oração, gente, é o coração. A oração, ela revela o nosso coração. Quando nós oramos, na verdade, o nosso coração é desnudado diante de Deus. E o que eu vejo aqui é o coração desse homem sendo desnudado. Ele era corajoso, apesar de estar debaixo. E toda vez que eu falar isso, eu quero que você entenda, tá? Pra você não falar assim, ela está falando uma heresia. Não. Apesar de ele estar debaixo de uma maldição, porque o nome dele dor, o destino dele está comprometido, ele olha e ele diz assim, não, eu quero vencer, eu quero que tu remova obstáculos, alarga as minhas fronteiras. Fronteira fala do quê? Não somente de transpor para algo novo, mas fronteira também fala de limite. Por exemplo, eu vivo aqui no Canadá e eu moro não tão longe da fronteira com os Estados Unidos, com a cidade de Buffalo. E eu sei que eu só posso ir até ali. Eu não posso atravessar para o lado dos Estados Unidos. Ali é o meu limite. Então, fronteira não fala só de algo novo. Fronteira fala de limites. Você só pode até aqui. Mas o que Jabes está dizendo? Senhor, remova obstáculos. Eu quero crescer, mas eu quero, Senhor amado, eu não quero nada de mão beijada. Eu quero ser conquistador. Aumenta. Remove os limites. Então a gente olha e vê aqui que orações que mudam história não estimulam a letargia, não estimulam a paralisia. Gente, nós estamos vivendo um tempo onde as orações elas estão trazendo uma teologia de preguiça espiritual. Deus me dá, Deus me dá, Deus eu quero crescer. Só que o camarada não faz nada para isso. Deus eu quero que tu me use. O camarada não lê um versículo da palavra de Deus. Deus eu quero, Senhor, que tu me prospere. O camarada não gosta de trabalhar. Deus, eu quero que o Senhor me honre na igreja. O camarada não pega uma vassoura para varrer a igreja. Ele só vê o microfone. Gente, isso não é oração de crescimento. Oração de crescimento não estimula a letargia. Oração de crescimento estimula o quê? Ao dunamis, ao movimento, ao fazer. E essa é a oração de Jabes. Senhor, eu quero crescer, mas eu não quero de mão beijada, não. Eu tenho um território já. Amplia ele. Senhor, eu não quero crescer a partir do nada. Então, o que eu aprendo? Bom dia, Lu. O que eu aprendo? Que a oração que muda a história, ela não é só uma oração reativa. Ela é uma oração ativa.
produtiva. Ela me faz investir naquilo que Deus já me deu. Alessandra, não tenho nada. Pois então comece a lançar bases, comece a lançar plataformas. E aí ele diz assim, ou melhor, então as orações que mudam história não estimulam a letargia ou a conquista sem batalha, ou a conquista sem preço. Ele está dizendo, remove, Senhor, tem obstáculos, mas eu não vou fugir deles, Senhor. Simplesmente amplia, né? Alarga as minhas fronteiras, alarga os meus limites. Ele não está dizendo, eu quero ir para um lugar que não tenha limites. Não, aqui tem muitos limites, mas alarga. E o que nós vemos aqui? Eles pedem, as orações que mudam histórias pedem um crescimento desafiador. Nos leva a vencer obstáculos e enxergar o território que agora nós temos como algo frutífero. Então a oração de crescimento não pode ignorar o que Deus já me deu. A oração que me leva ao crescimento tem que me fazer olhar que o que Deus me deu é frutífero, ele precisa ser trabalhado. Ele é frutífero. Se nós continuarmos sempre desprezando o que Deus nos deu e a nossa oração for sempre olhando a grama do vizinho, porque eu quero aquilo, uma suposição, estou aqui no Canadá, não é? Mas eu digo, Senhor, eu quero que Tu me use, mas Senhor, aqui a coisa é tão complicada, aqui a coisa é tão difícil, Senhor, aqui a nossa visão de igreja, de itinerância não é como no Brasil, então, Senhor, aqui não presta para mim, Senhor, eu quero o Brasil. Eu quero de volta ao Brasil. E olha que eu já fiz muitas vezes essa oração. Senhor, eu quero a América, eu quero os Estados Unidos. Não, então eu não quero crescimento. Eu quero que visibilidade. Porque quando eu quero crescimento, eu entendo, Deus, Tu me colocou aqui e esse território é fértil. Eu ainda não descobri a veia, Senhor, da fertilidade dele. Mas ele é fértil. Então, aqui, Senhor, amplia. Aqui, Senhor, remove, alarga as minhas fronteiras. Então, toda visão de crescimento que ignora o que Deus já lhe deu, ela gera ostentação e não desejo de crescimento. E aí nós vamos ver algo muito interessante nessa visão de uma oração de crescimento. E nós vemos a descrição desse crescimento esperado por Deus, tá? É o crescimento que Deus determina, não é o crescimento que o povo hoje, que está atropelando tudo, determina, não. O crescimento que Deus determina. Isso está em Isaías 55:2, que diz assim, amplia o lugar da tua tenda. O que ele está dizendo? Amplia o lugar que tua tenda está. A tua tenda. E as cortinas das tuas habitações se estendam. Você está percebendo? Você está percebendo que como é a oração de crescimento? Ele diz, a tua tenda, o que você tem que ampliar. As cortinas têm que se estender. E aí ele diz assim, não impeças, rompa limites, rompa. Alonga as tuas cordas. Você não vê aqui nessa visão de crescimento nenhuma coisa assim, pega tudo não, ele está dizendo aqui, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, ou seja, oração de crescimento valoriza o lugar que estou, oração de crescimento valoriza o tempo que Deus determinou para minha vida, oração de crescimento não fica denegrindo ou amaldiçoando o lugar que eu tô, de olho no lugar do vizinho. E a oração de crescimento, ela é uma oração que pede que eu trabalhe em cooperação com Deus. Ok? Então vamos acelerar, né? Que eu tô indo falando muito, daqui a pouco o Instagram corta. A terceira coisa, então vamos recapitular. Oração de Jabes foi uma oração objetiva. A primeira coisa, ele pede a aprovação. Quando ele diz, tomara que a tua bênção, ele não está pedindo coisas, ele está pedindo aprovação. Segunda coisa, ele pede crescimento. Não era um crescimento de ostentação, mas era um crescimento que o estimulava ao movimento, ao fazer, que trazia nas entrelinhas uma... Deixa eu achar a palavra aqui. Um trabalho de equipe. Deus e eu. Deus e eu. Eu tenho um território, vou trabalhar nele. Deus vai remover obstáculos. Eu vou romper, tá bom? Uma oração que desafiadora. Uma oração que não buscava facilidades, mas buscava viver o propósito na terra que Deus tinha colocado ele, entendendo que limites seriam rompidos, seria não dado
algo novo, mais ampliado que ele já tinha. E terceira coisa, ele pede a presença. Que oração poderosa. Onde que você lê isso, Alessandra? Ele diz assim, olha, se a tua mão for comigo, na outra tradução, porque como eu disse para você que eu estou cheia de Bíblia aqui do meu lado, né? Ele diz assim, que seja comigo a tua mão e me preserve. Preste atenção, ele não diz que a tua mão, que a tua presença seja comigo e me proteja. Não, o primeiro ponto ele diz assim, me preserve. Me preserve. Jabes entendeu que se a presença de Deus não estivesse ali, ele não triunfaria. Então, terceiro ponto, orações que mudam história, preconizam, priorizam a presença de Deus. Moisés um dia disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. No livro de Hebreus, esse versículo se repete, mas ele também é dito no livro de Salmos. E ele diz assim, pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acendem. A presença de Deus, ela muda. E se nós fôssemos falar da presença, nós mudaríamos até o foco aqui. Por quê? Porque a necessidade que temos é da presença. Mas para que ele queria essa presença? Ele queria essa presença para buscar uma das orações mais inteligentes que eu já vi. Quando você lê, se atropela, mas a oração inteligente, ele diz assim, olha, que a tua presença, que a tua mão esteja comigo para que tu me preserve do mal. A palavra não é proteger, a palavra é preservar. O que significa preservar? Conservar. Eu pego algo e digo, eu vou preservar isso. O que quer dizer? Eu vou guardá-lo de forma tal que ele mantenha as suas características originais. Não é assim? Eu vou preservar isso para quê? Para que não se estrague. Não é? Então o que ele está dizendo? Me preserva do mal. Eu vou sonhar aqui um pouquinho, tá? E eu vou ir mais além. Era mais ou menos como ele estivesse dizendo assim, eu pedi a tua aprovação. Então, meio caminho andado. Eu pedi um crescimento, não um crescimento que a religião fala, mas um crescimento sob a ótica e a perspectiva divina. Então, eu sei que isso vai acontecer. Só que, quando isso acontecer, eu preciso da tua presença comigo. Por quê? Porque eu corro um grande risco de perder as minhas características. O mal, ele diz, me preserva, me conserva, me guarda do mal, me guarda do mal. E às vezes a gente só pensa assim, no guarda do mal no sentido de proteção, mas a gente vai ver que não é. Por quê? Porque ele vai falar de proteção depois. Se são 4 pedidos, não seria o mesmo pedido 2 vezes. Por quê? Porque então seria o quê? Redundante. Não, nós não teríamos 4 pedidos, ou nós teríamos 3 pedidos. Nós temos 4. Então, o terceiro ele diz assim, me preserva do mal. Então, eu quero dizer que orações que mudam história não buscam apenas a aprovação, ou melhor, a proteção. Elas buscam a preservar, e que significa conservar, sabe? E eu quero tomar a liberdade de elevar um pouco o nível e dizer assim, que falar sobre conservar, muitas vezes me fala sobre preservar do mal, conservar, me fala sobre conservar a integridade, conservar a santidade. Irmão, sem a presença nós somos vulneráveis. E é por isso que Jabes diz, tua mão esteja comigo, a tua presença esteja comigo, me preserve do mal, porque os meus pedidos vão me levar a um estágio de crescimento, os meus pedidos vão me levar a um estágio de notoriedade. E eu sei que se tua presença não me preservar, eu vou me corromper. Se a tua presença não me preservar, o que é bênção vai virar maldição. Todos nós deveríamos fazer essa oração, porque a grande questão não é conquistar, a grande questão é conservar o nosso caráter para que sejamos
ilustres, sejamos referencial, sejamos honrados. Então ele olha e ele diz assim, que a tua presença me preserve, que a tua presença me guarde do mal, que a tua presença não me faça perder as minhas características. Vamos recapitular bem rapidinho. Orações que... Alessandro, por que você repete muito? Porque a repetição me faz guardar. Porque aqui eu não estou aqui para trazer uma palavra motivadora para você. Eu estou aqui para te ensinar como o Senhor está me ensinando a amar oração. E a gente só ama oração se a gente entende os princípios da oração, tá? Então vamos recapitular, tá bom? Orações que mudam história. Elas têm como característica sempre pedir a aprovação de Deus, pedir um crescimento baseado na perspectiva de Deus, entender que a presença de Deus, ela não me traz brilho. A presença de Deus, ela mais do que um brilho, ela me conserva, ela me protege do mal, porque sem a presença de Deus somos vulneráveis ao pecado. Sem a presença de Deus, a bênção vira maldição. E o quarto e último pedido de Jabes. E se você olhar, o quarto e último pedido, ele tem muito a ver com o que nós estudamos ontem, com o último pedido também da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela termina também pedindo proteção, né? Quando Jesus ensinou e diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jabes, ele termina a oração dele da mesma maneira. Ele diz assim, olha, e fizeres que do mal não seja aflito. Você consegue perceber, gente, como essa questão desse mal, ela é muito diferente, porque quando eu vou... Por que, Alessandra, você some? Porque eu tô cheia de Bíblia aqui, tá? Quando ele pede a presença para preservar, ele diz assim, olha, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal. Mas quando ele pede proteção, ele diz assim, de modo que não me sobrevenha aflição. Na outra tradução diz, de modo que eu não seja aflito. E na tradução a mensagem diz assim, livrai-me do mal. Então a gente começa a ver que aqui ele está falando do que? De proteção. E ele diz assim, que o mal não me aflija, que eu não seja oprimido pelo mal. Agora esse mal não me fala de pecado, mas esse mal está me falando o quê? De retaliação, de levante, de oposição, não é? Ele diz, me livra disso, livra-me do mal, livra-me das investidas, livra-me, me dá teu livramento, me dá tua proteção. Ele compreende que existem batalhas, e a maioria delas, ou por que não dizer todas elas, nós precisamos o quê? Desta proteção. Não temos peito de ferro, precisamos da proteção de Deus. Ele diz, livra-nos do mal. Orações que mudam história conseguem enxergar Deus como refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos dias da angústia, pelo que não temeremos. Não é? Então ele está dizendo assim, me protege. E sabe por que eu acho lindo? Eu, aqui na minha cabeça pensante, eu vejo que a oração dele é uma oração muito o quê? Futuro. Ele não se prende às amarguras do passado, ele vê o presente como uma oportunidade, o futuro como uma glória. Então ele olha e diz assim, aprova, Senhor. Traz a tua aprovação. Segundo ele diz, me faz crescer, Senhor, de acordo com o teu propósito. Não um crescimento que inspira preguiça, mas um crescimento que me traz movimento. Senhor, que a tua presença esteja comigo e a tua presença me conserve, a tua presença me preserve. Senhor, por último, me protege, porque eu sei que eu vou chegar a níveis tão elevados e eu preciso da tua proteção. Então, foi uma oração assim, objetiva, mas muito cheia de conteúdo. E aí você vai ver simplesmente isso quando ele termina de orar. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Simples. A gente não vê Deus assim, nossa, isso aqui precisa... Não, sabe, que eu penso aqui na minha cabeça, pensante, foi como se Deus olhasse, não tem nada o que acrescentar. Deus olhou, é essa oração.
Essa oração moveu. Esse homem entende o que ele quer. Ele quer o quê? A minha aprovação, ele quer um crescimento baseado no que eu desejo, um crescimento que honra o que tem, que entende desafios e que deseja crescer no lugar do propósito. Um homem que pede a minha presença para lhe conservar, ele consegue entender que ele precisa se manter realmente longe, abrigado do mal. E esse mal eu levo para a oração do Pai Nosso, tentação. E aí ele pede a proteção. Esse homem me enxerga como refúgio, não é? E aí Deus simplesmente diz, tá dado. E a Bíblia diz, e Deus lhe concedeu. Irmãos, orações assertivas trazem a bênção de Deus. Orações com propósito legítimo trazem a bênção de Deus. Então, quando você pede algo, quando você coloca algo diante de Deus, a pergunta que deve ter é essa: por que estou pedindo? Eu não sei, quando eu estudava, eu amava demais língua portuguesa. Eu amava língua portuguesa. E tinha uma matéria da língua portuguesa que se chamava análise sintática. Era onde você tinha uma frase e você tinha que fazer perguntas para aquela frase. Você perguntava para o sujeito, você perguntava para o verbo, você perguntava para o predicado e você ia encontrando respostas. E muitas vezes as respostas estavam ocultas. E eu lembro que havia na análise sintática, havia uma questão que chamava sujeito oculto, né? Então não aparecia o sujeito, né? Por exemplo, fomos à praia. E aí, mas quem foi? Né? Aí você perguntava pro verbo, quem foi? Quem foi? E aí você já sabia, nós. Então não estava ali o sujeito, mas era um sujeito oculto, mas quando você fazia perguntas, você descobria. E eu falo que na nossa oração nós temos que fazer perguntas, porque as perguntas trazem as nossas motivações. Por que estou pedindo isso? Para que quero isso? E é isso que vai, você lembra bem disso, né, Rita? Eu amava isso. E é isso que vai legitimizar a nossa oração. Então perceba bem, a oração de Jabes não foi uma oração longa, gente, foi uma oração curta, mas foi uma oração que a motivação era muito clara. A motivação, ela era uma motivação transformadora. E é isso, orações que tem motivações legítimas, elas são orações que mudam história, tá? Então, Deus simplesmente dá. Deus não manda um profeta, diz, olha, é isso que vou te abençoar. Deus não fala, aguarde algum tempo. Não, Deus, não, vou te dar. Tua motivação é boa, estou entendendo teu pedido. Concede o pedido a Jabes. Vamos entender por quê? Porque essa oração não alimenta o ego, e sim glorifica a Deus. Deus não responde orações que glorificam o nosso ego. Toda vez que você pedir alguma coisa, pergunte para você mesmo por que você está pedindo. A paz do Senhor, Celina, bom dia, Deus te abençoe. Segundo, a oração de Jabes não estimula a vingança, e sim pede a bênção. Nós podemos ver que ele podia fazer uma oração estimulando a vingança. Deus me honra porque todos esses anos eu vivi em vergonha, porque todos esses anos eu fui desprezado, rejeitado, mas agora me faça luz. Não, em momento nenhum. Gente, a oração dele não dá nem margem para você pensar que ele queria ser honrado assim, né? Essa honra demoníaca que é pregada hoje. Não, que eles vejam onde eu cheguei. Não, a oração dele não tinha a ver com vingança. A oração dele tinha a ver com a aprovação de Deus. Ele queria, Pai Senhor, Jaque, Jesus é muito bom, minha filha. Jesus é muito bom. Ele me ensinou tanto ontem que eu fiquei assim, eu fui dormir, era quase 1h da manhã. E não estimula a vingança, né? E ele pede o quê? A bênção. Ele começa pedindo a tua aprovação. Ele não começa pedindo, me honra. Irmão, muito cuidado com essas orações que começam, me honra, me honra, me honra, me honra, me honra. Eu não sei se eu já passei tanta coisa na minha vida e eu já fui muito adepta desse tipo de oração. Senhor, me honra para que meus inimigos vejam. Senhor, me honra para que... E eu percebi uma coisa, essas orações elas só têm um objetivo, gente. Alimentar orgulho, alimentar ego. Me perdoe que eu vou lhe dizer, toda oração que foca nisso, eu quero que Deus me honre, me honre. Irmão, a motivação dela é só uma coisa, ego. Não tem outra motivação. Não existe.
E aqui a gente vê, Deus ouve porque a oração de Jabes não pede isso. Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero a tua aprovação. Que os homens continuem me rejeitando, mas se a tua aprovação estiver comigo, Senhor, é o que importa. Que os homens não me dêem oportunidade, mas se a tua aprovação estiver comigo, é o que importa. Senhor, que os homens nem me vejam, mas se a tua aprovação... Por quê? Porque se a aprovação de Deus estiver conosco, a gente vai chegar onde Deus quer. Aonde Deus quer, não é onde eu quero, onde o meu ego quer, onde o meu orgulho quer. Não. Exato. Orações simples, com palavras do coração. É isso que é oração, Rita. Verdadeiramente. Por que a oração de Jabes muda a história? Porque a oração de Jabes não se vende a uma teologia que dissemina a cultura da preguiça religiosa. Gente, a teologia que eu vejo hoje mais sendo pregada é a teologia que ela traz uma preguiça religiosa que eu nunca vi. Irmão, clame que Deus vai te dar. Mas não é clamar, irmão, sabe? Eu sei que eu sou muito chata. Eu não sei como as pessoas ainda gostam de mim, de andar comigo, mas eu sou chata. Porque a pessoa chega em mim e fala assim, Alessandra, você ora por mim? Primeira coisa que eu falo. A primeira coisa. E tem pessoas aqui que sabem, muita gente aqui. Não, vamos fazer assim, vamos fazer uma campanha de oração junto? Irmão, e 3 horas da manhã eu mando mensagem pra pessoa, tô orando. Por que, Alessandra, você faz isso? Por que você não fala? Me dá seu pedido para me orar. Não, irmão, porque Deus não alimenta essa preguiça religiosa. Segunda coisa dessa teologia de preguiça religiosa que eu vejo tão grande é, irmão, levante a tua mão e conquiste. E o camarada fica lá o culto inteiro só conquistando. Só que ele sai dali, ele não levanta um altar de oração, ele não tira um tempo com Deus, ele não investe nos seus sonhos, ele não faz nada. Então, a oração de Jabes não dá vazão à preguiça religiosa. Ele olha e ele diz, Senhor, eu quero crescimento a partir daquilo que o Senhor me deu. Senhor, eu vou trabalhar aqui. Senhor, amplia. Quer dizer, o que eu não posso fazer, Senhor, vai fazendo. Mas, Senhor, é aqui. Senhor, ele não está pedindo facilidades. Ele está pedindo o quê? Rompimento. Eu quero romper. Não é? Então a oração de Jabes ela é tremenda porque ela não dissemina a cultura da preguiça religiosa, mas ela valoriza a parceria, Deus e o homem. Eu faço a minha parte, Pai, e tu faz a tua. Senhor, a minha parte é continuar cuidando desse meu território. A tua parte, Senhor, é alargar as fronteiras, é remover os obstáculos. Então, toda visão de crescimento ela tem que ter essa parceria, Deus e o homem. Não existe. Delego tudo para Deus, não. O Senhor disse a Israel, eu estou lhe dando a terra, agora vocês vão lá e guerreiem. Então, irmão, não tem como viver preguiça espiritual. No plano de Deus, uma vida de oração, onde você fala, eu vou entrar na oração para só orar e deixar Deus fazer, isso não existe, tá? Não existe não, tá bom? A oração de Jabes me ensina isso, que eu tenho que ter atitude. E é uma oração que clama por integridade. Às vezes nós oramos muito, querendo chegar a um lugar, mas nós não clamamos por integridade. E aí, quando a gente chega onde Deus quer, o que a gente faz? A gente se vende, a gente se corrompe, a gente muda os nossos princípios, a gente... Não é? E aí a grande questão. E a oração de Jabes ela é poderosa porque ela diz assim... Primeiro, Senhor, a tua aprovação. Segundo, traz crescimento. Senhor, com crescimento, Senhor, eu corro um grande risco de me perder. Então, me preserva do mal. Conserva a minha integridade. Não é? E isso Deus agrada. E isso faz algo tão grande. E é por isso que, se eu fosse colocar, se eu, Alessandra, fosse escrever, eu teria colocado isso no final, né? E é por isso que Jabes se torna mais ilustre. Porque ele invoca o Senhor de uma maneira assertiva. A oração dele é uma oração verdadeiramente que muda história. Que nesta manhã você consiga captar tudo. Olha, Alessandra, eu me perdi aqui. A live já, que vai ficar salva assim. Todas as lives elas vão ficar salvas, tá? Então, leia lá de novo, ouça de novo, mas... Um conselho, essas lives que nós estamos fazendo de manhã, elas são lives exatamente assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. O que você quer dizer?
quero dizer que uma noite antes de eu trazer o devocional, eu sento, eu estudo, peço para Deus, peço uma revelação de Deus. Glória a Deus, irmã Regina. Amém. Glória a Deus, o Senhor é fiel, né? Nós nos conhecemos sim lá na Chácara Silvestre e glória a Deus que o Senhor tem testemunha, o Senhor fez. E por quê? Porque eu preciso receber de Deus. Então a live que a gente faz aqui, essa live de devocional, será assim uns 40 dias, né? A menos que Deus mude um dia ou outro, ele traga, mas se ele trouxer algo, vai ser, como diz o meu pastor, powerful, maravilhoso, poderoso. Mas é sempre isso, sabe? É conhecimento, é você entender. Então o que eu quero dizer? Ouça de novo, faça seus apontamentos, faça suas anotações, escreva, sabe? Escreva. Glória a Deus que você começa a se sentir melhor. E é isso, Rita, a oração não é palavras lindas, a oração é a verdade da alma. E a oração é o quê? A oração para ser sempre, a gente compreender, sempre faça o segredinho da análise sintática, né? Sempre pergunte ao verbo o porquê. A minha ação, por quê? Por quê? Por quê? Às vezes as regrinhas de língua portuguesa, elas servem muito para a nossa vida, né? Sempre pergunte para o verbo. Sempre pergunte o que tem atrás da minha ação, qual é a motivação. E aí a gente vai orar e vamos ver o milagre de Deus. Então, assim, leia, estude, passe lá e o Senhor vai trazer algo especial para a sua vida, tá bom? Então, ontem falamos da oração do Pai Nosso, versículo por versículo. E hoje falamos sobre a oração que muda a história. Falamos sobre a oração de Jabes. E agora, como nós sempre encerramos, e sempre será, nós vamos levantar um clamor, tá? É um clamor que nós fazemos de uns 5 minutos, mas é um clamor. E um clamor sempre baseado naquilo que nós aprendemos. E agora nós vamos clamar. Nós vamos clamar para que o Senhor mude histórias. Né? Para que o Senhor torne pessoas que estão em vergonha em pessoas honradas, mas honradas sob a perspectiva de Deus, não honradas sob a perspectiva dessa teologia maldita, onde essa honra se torna sinônimo de competição, se torna sinônimo de eu cresço para que você fique embaixo. Não, essa não é a honra que Deus trouxe para a nossa vida. Isso não é o princípio da honra que Deus deseja. Deus nunca desejou isso. Deus nunca desejou que um crescesse para humilhar o outro. Mas Jesus nos ensina o verdadeiro sentido da honra lá no livro de João, capítulo de número 13. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz, porque os menores servem o maior, o maior serve o menor, sobre honrar. Isso é honra, tá? A honra de Deus, ela nos faz o quê? Honrar outros. Quando a honra chama só os holofotes para você, isso não é honra, isso é vanglória, tá bom? Então, Jabes se torna mais ilustre do que seus irmãos. Esse mais ilustre não é uma questão de competição, de superlatividade, mas é uma questão do quê? De mudança de vida, de mudança de história. É um homem que nasceu para ser rejeitado e agora cresce, porque faz uma oração transformadora que agrada a Deus. Amém? Vamos orar agora? Em nome de Jesus. Quem está entrando agora, em nome de Jesus, não perca a live não. Assista. Senhor meu Pai, meu Deus querido, como eu te louvo, Senhor, por esta manhã, por este devocional. Sentamos à mesa, Senhor, sentamos à mesa e conversamos contigo e aprendemos de ti. Sentamos à mesa, Senhor, e fomos ministrados pelo Senhor. Sentamos à mesa, Senhor amado, e ouvimos a tua voz. Sentamos à mesa, Senhor, e mergulhamos nesse universo tão poderoso de oração. Oh, amado meu, eu sei, Senhor, que existem pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, estão assistindo, e talvez, Senhor, ela se enquadre no perfil de Jabes. Talvez, Senhor, meu Pai amado, são pessoas, Senhor, meu Pai, que estão debaixo de tanta, Senhor, palavra contrária, de tanta maldição. São pessoas, Senhor, que, meu Pai, estão vivendo a dor todos os dias, E talvez, Senhor, elas já se conformaram com isso. Ah, Deus, mas eu clamo nesta manhã de oração, vai de encontro. Vai, Senhor amado, meu Deus, criando, meu Pai, trazendo a existência, Senhor. Oh, um espírito
meu Pai, de ousadia. Como diz a tua palavra no livro de Zacarias, vai liberando um espírito de graça e de súplica, vai nos levando a compreender, Deus, as verdades da oração que muda uma história, Pai. Nós clamamos nesta manhã e nós pedimos, Senhor, a primeira coisa, a tua aprovação. Pai, quantas vezes, Senhor, estamos aflitos, angustiados, porque os homens, Senhor, nos rejeitaram. E, Senhor amado, estamos lutando para papai conquistar a aprovação dos homens. Mas nesta manhã eu lhe peço algo, é a tua aprovação, é a tua aprovação, é a tua aprovação, é a tua bênção, é a tua bênção, é a tua aprovação, Senhor, sobre a vida dessa mulher, Pai amado, que perdeu talvez, Senhor, meu Deus, a motivação. É a aprovação, Senhor, sobre este homem, meu Pai amado, que está vivendo às margens do que Deus realmente tem para a vida dele, Pai. A tua aprovação vai conosco, anda conosco, Pai. Oh, Deus, tira essa preocupação, esse desejo de ser aceito pelos homens, Senhor. Isso tem matado a tua igreja, isso tem matado o teu povo, porque gastamos parte da nossa vida, Senhor, simplesmente buscando a aprovação de homens, mas nesta manhã eu lhe peço, muda esse quadro. Oh, Deus, eu clamo pelo crescimento saudável, eu clamo pelo crescimento bíblico, eu clamo pelo crescimento que nasce em Deus, eu clamo pelo crescimento, Senhor, que não nos leva a uma preguiça, a uma letargia. Mas eu clamo pelo crescimento, Senhor. O crescimento, meu Pai amado, meu Deus, que nos traz movimento. O crescimento, meu Deus querido, que nos traz a atuação do Teu Espírito. O crescimento, meu Pai, acerca do qual José falou. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer, porque enquanto tudo estava dando errado, eu estava orando. Porque quando tudo estava dando, Senhor, difícil, eu continuava crendo. Porque quando tudo estava dando errado, eu continuava declarando a Tua grandeza. Eu continuava sendo empático. Eu continuava olhando para o Senhor. Deus, é esse crescimento que eu peço, é esse crescimento que eu peço, é o crescimento, Senhor amado, que vai nos levar a honrar, Senhor, as bases que Tu nos deu. Talvez, Senhor, neste momento, o lugar que a Tua filha está, Senhor, o lugar que Teu filho está, Deus ainda não se encaixa na grandiosidade que o Senhor prometeu, mas Deus, nós vamos investir. Deus, eu sinto Deus, da mesma maneira, Senhor, lembra lá de Davi, o Senhor disse que Davi reinaria sobre todo Israel, mas meu Deus, ele passou 7 anos reinando só sobre Hebron, Pai, mas Deus, ali havia crescimento. Hebron era um início, e eu quero clamar sobre a vida desse povo, Senhor amado. Nós não vamos mais fazer orações que buscam facilidade, nós não vamos mais fazer orações, Senhor, que nos levem sempre a olhar, ó Deus, para os territórios de oportunidade. Não, nós vamos transformar o nosso território de dificuldade em território de oportunidade, porque foi esta oração que mudou a história de Jabes. Senhor, eu clamo nesta manhã, Senhor, pela Tua presença, e não é uma presença de ostentação, uma presença que nos leve, Senhor, a conservar a nossa integridade, uma presença que nos leve, Senhor, meu Deus, a manter o padrão de santidade. Uma presença, Senhor amado, que nos leve, Senhor, meu Pai, a ser sal da terra e luz do mundo. Deus, eu sei, eu sinto aqui na minha alma que, Pai, Tu levará pessoas a lugares muito elevados para a glória do Teu nome. Tu levará pessoas, Senhor, meu Deus, a níveis, ó Pai, extraordinários. Mas, Senhor, o segredo para se manter nesse nível será a integridade. Oh, Deus, nós não vamos negociar princípios, nós não vamos negociar a verdade. O sábio Salomão disse: compra a verdade, não há vendas, e nós não vamos negociar a verdade, mas nós só conseguimos, Senhor, manter esse padrão se a Tua presença estiver conosco. Em nome de Jesus, que essa presença, Senhor, esteja sobre, meu Deus, esse povo. Meu Pai, não há presença para nos emocionar num culto, mas a presença para manter-nos, Senhor, para conservar, ó Deus, a nossa integridade em Ti. Jó foi conhecido, Senhor, não pelos bens que tinha. Jó foi conhecido, Senhor amado, não pelos altares que levantava, mas Jó foi conhecido, Senhor, porque manteve, Senhor, conservou a sua integridade. O Senhor olhou para ele e disse: ele é um homem reto, fiel, ou que se desvia do mal, ele é íntegro. Oh, Deus,
Deus, a igreja, ela precisa, Senhor, da tua presença, não é para fazer show. A igreja precisa da tua presença, meu Pai amado, não é para fazer malabarismo. A igreja precisa da tua presença, Senhor, meu Pai, para ser guiada numa vida de integridade, porque, Senhor, meu Deus, a integridade, ó Deus, o meu Pai amado, é o que, Senhor, baliza, Senhor, meu Deus, as nossas ações. Oh, Pai, eu lhe peço também a tua proteção. Oh, meu Deus, quantas investidas do maligno. Mas, Senhor, lembra da tua palavra, Senhor, que diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar, que podem até pelejar, mas não vão prevalecer. Que, Senhor, meu Pai amado, meu Deus querido, meu Senhor, nossa vida está escondida em Deus e o maligno não toca. Senhor, traz essa proteção para a tua igreja. Senhor, o leão pode até rugir, mas não vai nos devorar. Em nome de Jesus, eu clamo por lares que estão, Senhor amado, passando tribulações. Eu clamo, Senhor, por corações que estão em tribulação. Eu clamo, Senhor amado, por mulheres, Senhor, meu Pai, que estão perdendo autoestima. Eu clamo por ministérios que estão paralisados. Eu clamo por pessoas, Senhor, meu Pai amado, que estão sob o estigma da dor. Eu clamo, Senhor, meu Pai, por pessoas que estão cativas, Senhor, quanta gente cativa de palavras amaldiçoadoras, palavras que foram liberadas sobre a vida dela, de pessoas que tinham autoridade. Jabes tinha esse problema, Senhor. A mãe tinha autoridade, a mãe liberou uma palavra, Senhor, travadora, a mãe disse dor. Deus, tem gente, Senhor, que não consegue avançar porque lideranças, porque gente de autoridade liberou sobre elas palavras de meu Pai amado de travamento, palavras amaldiçoadoras, pais, mães, líderes, Senhor, chefes, enfim. Mas hoje, Senhor, nós vamos romper. Chegou o momento que Jabes disse, não, é minha mãe, é autoridade, mas eu não vou mais ficar preso a esta palavra amaldiçoadora, eu vou romper. E nós só rompemos, Senhor, no altar da oração. Leva, Senhor, essas pessoas a romper. Leva essas pessoas, Senhor, a mudar a história. E, Senhor, essas pessoas não podem mais continuar, Senhor, tendo seus profetas de estimação. As pessoas não podem mais continuar, Senhor, acreditando que são outras pessoas que vão mudar a história delas. Senhor, o véu já foi rasgado, nós temos livre acesso ao templo. O profeta vai vir para trazer a mensagem, não para abrir o caminho já foi aberto. Então, leva essas pessoas a entrar nesse caminho, Senhor, e rasgar os corações em oração e viver o milagre. Nós cremos, Senhor, nós cremos nesta verdade. Em nome de Jesus, eu sinto a tua presença. Aleluia. Pai, nós vamos viver orações que mudam história. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Quando eu orava, Deus trouxe ao meu coração e eu encerro. Quem liberou aquela palavra sobre Jabes, dor, foi a mãe. A mãe era uma autoridade. Talvez se outra pessoa tivesse liberado, seria indiferente, mas era a mãe. E toda palavra amaldiçoadora que é liberada sobre as nossas vidas, sobre autoridades, elas têm um peso muito grande. E tem gente que está amarrado a isso. Às vezes são palavras que foram liberadas por um pai, por uma mãe, às vezes por um líder espiritual, né? Um líder que olhou, te amaldiçoou, e você já não está nem mais debaixo da autoridade desse líder. Você mudou de cidade, mudou de país, ou você, sei lá, enfim. Mas isso tem travado sua vida. Em nome de Jesus, rompa. Em nome de Jesus, rompa. Em nome de Jesus, rompa. E o Senhor, Ele trazia outra coisa ao meu coração muito especial. Pare de acreditar que é um profeta que vai mudar a tua história. Um profeta traz a mensagem de Deus, mas quem rompe o caminho já foi rompido lá na cruz do Calvário. O véu do tempo foi rasgado. Então entra no santuário, rasga o teu coração. E aí, se Deus quiser usar o profeta para trazer a mensagem dele, Ele vai trazer. Mas não delegue ao profeta o que é para você. Rompa em nome de Jesus. Amém? Rompa. Faça orações que mudem história. Tá bom? Não precisa ser palavras difíceis, apenas a verdade do seu coração. Guarde tudo isso, assista essa live quantas vezes você quiser, ela vai ficar salva e mande para outras pessoas. Vamos contagiar o mundo, vamos levar essa visão de vida de oração. Amém? E eu estou aqui feliz toda a vida. Aprendi muito com Deus, sentei ontem, Ele me ensinou muito e hoje eu aprendi mais um pouquinho, tá bom? Deus abençoe dos anjos. Eu sei que toda vez vocês podem falar, quem que é dos anjos? Dos anjos é minha pastora. A dos anjos, ela é esposa do meu vice.
vice-presidente, uma mulher cheia de Deus, poderosa em Deus. Amém? Isso mesmo, Vanessa, nós vamos romper em fé em nome de Jesus. Assiste. E olha, eu posso te dar um conselho, Vanessa? Assiste com um caderninho, faça suas anotações. Eu peço até para vocês, assista com um caderninho. Faz, irmão. Separa um caderninho lá, tá bom? E faz. Deus vai falar com você. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e até amanhã. Hoje à noite, provavelmente, eu coloco nos stories, tá bom? Que responsabilidade nada. Você é uma mulher cheia de Deus. Você é uma mulher que inspira. Também te amo muito, tá bom, dos anjos? Muito. Hoje à noite, provavelmente, eu coloco nos stories, tá? E quando eu digo à noite, é à noite mesmo, tá? Sobre quem nós vamos falar amanhã, tá bom? Glória a Deus, já que tudo anotado. Igualzinho a gente faz lá na aula de hebraico, tá bom? Deus abençoe. A professora Flávia Rabina vai falando e a gente vai anotando. E aqui a gente vai anotando o que Deus vai trazendo. Que bom, Letícia, que você amou. Glória a Deus, tá bom? Divulga, manda para todo mundo. E vamos levar, em nome de Jesus, essa palavra de necessidade de vida de